Olha o que diz o texto sagrado, a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, diz a poderosa palavra de Deus. Verso 4 diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O verso de número 8 finaliza dizendo assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu quero falar aqui sobre o céu. Eu quero dizer a você, já olhando aqui nos seus olhos, você que colocou um propósito de ouvir essa palavra, de prestar seu culto completo ao Senhor, eu quero dizer a você que Jesus está voltando. Eu quero dizer a você que Jesus é real. E não só ele é real, como a palavra que ele falou está se cumprindo. Ele vem buscar a sua igreja e essa igreja vai morar com ele eternamente no céu. Quando eu falo do céu, eu me preocupo porque pouco nós ouvimos mensagens falar sobre a eternidade. E sem eternidade não há evangelho, não há ser cristão. E, infelizmente, nós falamos pouco do céu porque cremos pouco no céu. Se não falamos é porque não cremos. E o que temos visto é as preocupações da vida nos sufocando. A gente acha que tudo tem que acontecer agora nesse plano material. E o nosso coração fica sempre açoitado com muitas preocupações. O mal sempre fica rodeando. Imagine pessoas que têm uma deficiência crônica, nasceram com uma certa deficiência, vão viver nessa vida com essa deficiência, mas quando chegar na eternidade, no céu, eles terão os seus corpos transformados. Você precisa crer. Eu não sei se Deus vai permitir que todas as suas angústias sejam retiradas, que todas as suas limitações sejam desfeitas aqui nessa vida. Mas eu lhe garanto que lá no céu com o Senhor, nada disso, nada que te traz sofrimento, angústia, dor, nada disso vai passar pelas portas do céu. Com isso eu digo a você, é tempo de você crer e contar mais com as coisas eternas e espirituais. E eu fico me perguntando, por que nós não falamos tanto no céu? Se a gente olhar para a própria palavra de Deus, a gente vai ver alguns episódios que falam do céu, mas não falam muitos detalhes do céu. Vamos lembrar o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver o apóstolo Paulo, que foi um homem que teve aí uma grande importância para a nossa fé. Ele relata lá no capítulo 12 que foi arrebatado até o terceiro céu, que é justamente o paraíso, e ele viu coisas lá que ele não conseguia explicar. Toda vez que o apóstolo Paulo ia falar, ele tinha dificuldade. Mesmo sendo um homem culto, o que o apóstolo Paulo viu lá
não deu para ele expressar. Mas uma coisa aconteceu na vida de Paulo. Paulo dedicou toda a sua vida para levar pessoas, aleluia, para perto de Deus e, consequentemente, pessoas para morar no céu. Paulo dedicou toda a sua vida, todas as suas forças. Depois que o apóstolo Paulo viu esse tal paraíso, esse céu que pouco ouvimos falar nas mensagens, Paulo, ele encontrou graça em Deus até para suportar uma dor que ele chama de espinho na carne. Paulo viu que a recompensa é tão grande, que a recompensa é tão real, que tem um lugar seguro para mim e para você, e que a vida não termina aqui, não. Isso foi tão impactante que Paulo, ele chegou a dizer que ele tinha até alegria de sofrer por amor a Cristo. Outro episódio que a gente vê falando do céu, ou o próprio Jesus falando, foi quando um dos ladrões estavam lá ao lado dele na cruz e Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso e você estará comigo, e não falou os detalhes. Pois bem, uma coisa é certa, e eu posso dizer com firmeza e convicção e segurança para você: o céu existe e Jesus disse que está lá preparando lugar para mim e para você. Você crê? Diga amém. O céu existe e Jesus disse: eu voltarei outra vez e lhe levarei para lá. Onde eu morar, vocês morarão. Aleluia. Eu posso resumir isso dizendo a você, aleluia, que o céu é real. Eu não sei o que acontece lá. Eu nunca tive a experiência do apóstolo Paulo, que ele foi lá arrebatado e viu coisas lá no céu. Mas eu posso dizer a você, pela palavra de Deus, que tem muitas coisas que nós não vamos encontrar no céu. Primeiro, a gente não vai encontrar no céu, como nós lemos ainda há pouco, a gente não vai encontrar no céu lágrimas. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Tem pessoas que estão me ouvindo que choram de manhã, de tarde e de noite. Tem pessoas que já perderam as suas forças de tanto lamento. Às vezes é um problema com o filho, com o esposo, uma enfermidade, um ataque espiritual na sua mente, lhe trazendo sofrimento e dor. E às vezes eu sei que você se pergunta e diz: mas pastor Júnior, quando é que isso vai parar? Quando é que esse negócio vai cessar na minha vida? Eu tenho uma coisa para lhe dizer: eu não sei. Eu não sei, porque eu também tenho as minhas lágrimas. Eu também choro. Eu também tenho os meus momentos de pranto. Também tenho. Mas uma coisa eu digo para minha alma minha: se Deus não fizer cessar essas lágrimas aqui, alma minha lá no céu, eu não vou chorar. Aleluia. Eu digo a você, mulher, você homem que me escuta agora, você não vai precisar, aleluia, de enxugar as suas lágrimas no céu, porque lá não vai ter lágrimas. A Bíblia diz que esse céu que é real, que ele é fruto da recompensa que Deus nos dará por aceitar Jesus e viver diante dos seus mandamentos. Eu vou dizer a você que, diante dessa palavra, que ele garante essa promessa de não chorar, você deve se esforçar mais do que nunca para ir em frente, sabendo que aqui a gente chora, mas na eternidade não. O texto sagrado que nós lemos,
ele não só fala de lágrimas, porque diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Aleluia. Como eu falei, eu não sei como funcionam as coisas do céu, não tive experiência para ir lá. Mas aqui a gente vê que não haverá mais morte. Lá no céu, você que está ouvindo a Rádio Novas de Paz agora, você pode ter a convicção que lá não haverá morte. E quando eu falo disso, eu lembro quantas vezes nós choramos a morte de um ente querido ao lado do caixão. Quantas vezes nós fomos até um cemitério enterrar uma pessoa querida, se despedir do corpo da pessoa querida. São momentos que nos marcam, momentos de tristeza profunda. Aleluia. Mas vale a pena você ser fiel aqui, porque na eternidade não haverá lágrima, mas também não haverá morte. Lá não vai precisar de funerária, não. Lá não vai precisar de caixão, não. Lá não vai precisar de IML, não. Lá, o que vai regar as nossas vidas é a vida. Mas o texto continua dizendo, e eu me alegro, porque é a nossa esperança. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Eu estou dizendo que lá no céu, esse céu, que será a habitação daqueles que Jesus vem buscar, a sua igreja amada. Aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse céu não vai ter dor. E eu lembro de algumas pessoas próximas que vai para um médico, volta, toma um remédio, muda remédio e continua com dor. Talvez eu esteja falando para muitas pessoas assim, que vivem com uma dor crônica no corpo. Outras é na alma, é uma culpa, é algo que a pessoa não se perdoa. E é como uma furadeira entrando no coração todo momento. É como que um soco no estômago. Você fica... Imagine isso toda hora, sem parar. Aleluia. O apóstolo João tem uma visão tremenda. E quando Deus fala com ele, diz, João, diga ao meu povo e à minha igreja, João, que é aqui onde eu estou preparando morada para os meus filhos, João. Aqui, João, não entra dor, João. João, aqui não entra dor, João. Não entra dor, João. Aleluia, glória a Deus. A gente começa tendo agora mais alguma visão do céu, porque diz, não tem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, ou seja, tudo ficou para trás. Eu digo a você com toda a convicção da minha alma, Jesus te salvou, foi para você morar no céu. Mas você está ensaiando aqui nessa terra. Você está passando uma prévia aqui nessa terra. E você precisa entender que nesta terra, você só vai viver de acordo com o que Deus quer para você, sonha para você, se você começar a valorizar o céu, as coisas eternas e as coisas que não são materiais. Caso contrário, você será destruído. Você será destruído por você mesmo, pela sua alma doente e apegada ao pecado. Se você não reagir dizendo, Deus, eu quero crer no céu. Deus, eu quero contar com o céu. Deus, eu quero viver agora sabendo que tem uma recompensa, tem uma salvação para mim, que eu posso chorar, sofrer, amargar derrotas nessa vida,
mas a eternidade está separada para mim, junto com o Senhor, não distante do Senhor. Eu quero isso para mim. Se você que não crê nisto, é um crente há tanto tempo e acha que essa palavra é conversa de pastor e tudo, peça perdão a Deus e peça a Deus para crer nisso. Não é vergonhoso você ser sincero diante de Deus e dizer: eu não acredito, eu estou aqui ouvindo a rádio, me aproximando de Deus porque eu quero ver meu esposo salvo. Eu quero ver meu filho, e muitas pessoas são assim. Eu vim para a igreja porque eu quero que Deus me abençoe. Mas eu quero dizer que você está sendo muito pequeno no seu intuito, na sua intenção. Você está sendo muito pequeno, porque não vale a pena a gente servir a Deus apenas pelas bênçãos materiais aqui nessa terra. Deus te dá uma família restaurada. Ele restaura e restaurou a minha. Eu sou fruto disso. Deus é dono do ouro e da prata. Ele te faz ser elevado até posições de destaque. Ele é Deus e faz isso. Tudo isso. Deus é Deus, mas isso é muito pouco, porque Ele quer que você conte com as coisas espirituais. E nesse contexto eu termino também com uma exortação. Você que liga seu rádio agora, que está nos assistindo, pastor, qual é o tema da mensagem? O tema da mensagem é o céu. Eu estou dizendo que Deus voltará para buscar a igreja. Aqueles que querem de verdade estar com Ele. Aqueles que entendem o seu chamado. Aqueles que buscam a santificação. Aqueles que buscam estar com Deus aqui. Não podemos falar de querer estar com Deus se nós não reservamos nenhum tempo a sós com Deus em oração. A gente ora quando está no ônibus, a gente ora quando está lavando a louça, a gente ora quando está limpando a casa. Nem tempo para estar com Deus. E como é que a gente vai falar de céu? Como é que a gente vai crer em céu? Se a gente não reserva tempo para Deus, se a gente não reserva tempo para dizer que ama a Deus, a gente não reserva tempo para fechar a porta do nosso quarto e parar ali 30, 40 minutos para ficar só com Deus. Como é que a gente vai falar de eternidade com Deus? Isso é conversa. Isso é religiosidade que entra no nosso coração. Irmãos, precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos se arrepender urgentemente das nossas práticas. Precisamos se arrepender urgentemente do nosso amor às coisas materiais e só às coisas materiais. E tratar Deus como um amuleto, como um resolvedor de problemas. O céu é real. Ele está preparando morada. E onde Ele está, Ele quer que você esteja. Mas Ele adverte também, dizendo coisas lindas, né? Como a gente viu, no céu não vai ter lágrima, no céu não vai ter morte, não vai ter dor. Mas Ele diz também que lá no céu, e aqui tem uma mensagem tremenda e uma mensagem num tom de cobrança para mim e para você. Porque diz assim, ó, lá no céu não entra tímido, não entra incrédulo. Onde é que está isso, pastor? Apocalipse 21:8. Não entra tímido, eu vou repetir, não entra incrédulo, não entra abomináveis, não entra homicidas, não entra fornicadores, não entra feiticeiros, não entra idólatras, não entra mentirosos. Eu falei 8 situações aqui. E eu poderia pegar o primeiro e o segundo. Eu poderia pegar o primeiro e o segundo. Primeiro e segundo aqui chamar sua atenção. Lá no céu não entra tímido. Esse tímido sabe qual é? É aqueles que não tomam uma postura, nenhuma posição, não sabe o que quer. É aqueles que vivem agradando a Deus e ao mundo. É aquele que não se posiciona. É aquele que não tem a mínima disposição em sofrer
por amor aos princípios de Deus. Esses a Bíblia chama de tímido. Esses a Bíblia não só chama de tímido, mas a Bíblia chama de morno. É aquele que não dá a cara a bater em nome de Jesus. É aquele que encontra motivos e desculpas para tudo, mas não tem disposição a sofrer 1 milímetro pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá não entra. É dura a palavra? É. Não é só para você não, é para mim também. Os tímidos não entrarão nesse céu real, morada preparada para a igreja do Senhor. Mas me chama a atenção também, e eu temo e tremo com essa palavra. Porque não sou eu que estou dizendo, é a santa palavra do Senhor que diz que lá, na porta do céu, não passa mentiroso. E eu fico perguntando a mim mesmo, meu Deus, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E quantas vezes nós mentimos? Não, pastor, eu não minto não. Já está mentindo. Porque se você não mentisse, você não pecava. A base do pecado é a mentira. É a mentira. Quando a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão lá, são aqueles que não reconhecem que estão falhando e que precisam melhorar. Que não estão sendo sinceros nem justos diante do seu chamado, diante da condução do seu matrimônio, diante da condução da sua família, diante da condução daquilo que Deus colocou na sua mão para você administrar. Eu poderia falar de cada uma dessas situações, mas a que mais me incomoda é: no céu não entrará tímidos, isto é, isentões. O cara que sabe que lado está, lá no céu não entra. Os isentões significam os tímidos. Não me envolvo, não quero saber. No céu não entra. É o que o texto diz. E também os mentirosos. Que o Senhor nos ajude a ter convicção do que nós queremos. Que o Senhor nos ajude e acrescente a nossa fé e nos perdoe pelos atos de timidez e pelos atos de mentira. Porque não vale a pena servir a Jesus só para receber aqui nessa vida os bens materiais que Ele dá. Ele dá porque é dele. Ouro e prata pertence a Ele. Ele dá, mas não vale a pena. Nós somos dos homens os mais miseráveis. Somos dos homens os mais miseráveis se dependermos de Deus apenas nessa vida. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você ame o céu, que você saiba que Jesus voltará para buscar a sua igreja, que Ele está preparando o lugar para todos aqueles que de fato querem viver com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus.